Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje, tá, é domingo, dia 23 de julho. Ontem tivemos aí o jogo entre Bahia e Corinthians, tá? Vamos falar bastante aí desse empate da equipe do Coringão, certo? E seguimos aí a nossa preparação para o jogo de terça-feira, a decisão, né, o confronto de ida contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Certo, rapaziada? Muito obrigado a todos que compareceram na live ontem lá no Instagram do John, tá? Pra quem não segue, tem o link aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, Corinthians entrou em campo ontem 6h30, tá? Contra o Bahia, com a equipe titular, certo? Com o time titular. A principal ausência era o Roger Guedes, tá? Que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Tínhamos também a ausência do Gabriel Moscardo, mas é um jogador que chegou agora para o time titular, então na teoria não é um grande desfalque assim, fez falta no jogo, obviamente, mas se a gente considerar os últimos 20 dias do Corinthians, não era nenhum nome cotado, tá? Não era nenhum nome cotado na equipe do Corinthians. Então assim, o principal desfalque foi o Roger Guedes. O senhor Vanderlei Luxemburgo entrou num esquema com 3 zagueiros, tá? Bruno Mendes, Gil e o Murilo. Os alas eram o Fagner e o Fábio Santos. Meio-campistas, Fausto Vera e Giuliano. Renato Augusto e Armando. E no ataque, Rojas e Yuri Alberto. Só que o Rojas não é esse atacante, tá? E o Rojas estava jogando pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo. E aí, pra mim, já começa uma série de erros. Primeiro, se você vai jogar com 3 zagueiros, tá? O esquema com 3 zagueiros, pro seu ala subir, vou pegar aqui. Vou mostrar aqui. O esquema do Corinthians ontem foi com 3 zagueiros. Vou abrir aqui. Renato é esse. Foi esse o time do Corinthians ontem. Os 3 zagueiros, tá? Fábio Santos aqui o ala, o Fagner o ala. Os 2 meio-campistas, Fausto Vera e Giuliano, tá? Renato Armando. No ataque aqui o Yuri e o Rojas pelo lado esquerdo. Se você tá com 3 zagueiros aqui e o seu ala é o Fábio Santos, o seu ala precisa ter a qualidade para chegar na linha de fundo. Ele precisa ter força, ter qualidade. Qual que é o problema? O Fábio Santos até chegou, acho que 2, 3 vezes na linha de fundo. O problema é que ele não sabe fazer um cruzamento. Um cruzamento. Eu vou perguntar pra vocês aqui, bem sincero. Qual foi a última assistência do Fábio Santos com um cruzamento que ele fez? Foi na linha de fundo, fez o arco. Deu passe, alguma coisa. Qual foi a última assistência dele? Vocês estão entendendo? A partida do Santos ontem, cara, de verdade, foi horrível. Horrível. Se é qualquer outro jogador tendo uma partida daquelas, a torcida tava acabando com o cara. Se fosse o Matheus Bidu, com aquela atuação de ontem do Fábio Santos, meu Deus do céu. Mas é o Fábio Santos. Cadeira cativa no time titular. Agora o senhor Giuliano, jogando quase que como um primeiro volante. É o cara que protege a zaga do Corinthians. Quando que o Luxemburgo vai entender que não funciona o Giuliano naquela posição? Quando? E aí tivemos uma partida do Fagner também muito abaixo, principalmente ofensivamente. Não ajudou. E aí na parte do ataque, a gente tem um Fausto Vera de segundo volante, que não é a posição dele. No segundo tempo ele melhorou porque virou o primeiro volante. Tá? Temos o Renato Augusto correndo pra lá e pra cá, tentando fazer o time andar. O Rojas aberto pela esquerda. Rojas aqui aberto pela esquerda. E o Yuri Alberto sozinho com a linha defensiva inteira do Bahia. Esse foi o Corinthians de ontem, principalmente do primeiro tempo. Uma vergonha, cara. Uma vergonha. O time titular do Corinthians ser essa bagunça, sem um esquema definido, sem uma proposta de jogo definida. O Matias Rojas,
tem a qualidade do chute de média e longa distância. Ele é um jogador canhoto. Qual que é a preferência dele? Jogar aberto pelo lado direito ou centralizado. O que o Luxemburgo fez? Pô, ele tem a perna esquerda boa. Finaliza de longe. O que eu vou fazer? Vou jogar ele aberto pelo lado esquerdo, que aí ele não tem como chutar pro gol. Resolvido. Matou o Matias Rojas. Pronto. Resolveu a equipe do Corinthians. Aí vem o segundo tempo. Ele já tirou o Juliano e tirou o Fagner, certo? Colocou o Juan Oliveira. Voltou para uma linha defensiva com 4 defensores, tá? Com Bruno Mendes de lateral. Já mudou o esquema. Juan Oliveira abaixo também. Muito abaixo. O Adson, que entrou no lugar do Juliano, meu Deus do céu. Terceiro jogo do Adson, que ele vem muito mal. Muito mal. Certo? E a equipe do Corinthians continuou distante. Aí foi, até o Matias Rojas machucar, tirou ele e colocou o Biro. Levou o Renato até o limite, tirou, colocou o Maicon. E por fim, vamos lá, você tá numa linha defensiva já com 3 zagueiros e um improvisado de lateral, que era o Bruno Mendes. Aí você vai tirar o seu lateral esquerdo, tá? Vamos mexer aqui de novo. Voltar o time do Corinthians aqui. Você é volante, lateral. Vamos lá, vai dar certo. Voltou o desenho do Corinthians no 4-2-3-1. Certo? Voltou o 4-2-3-1. Você vai tirar seu lateral esquerdo, tá? Tá aqui, ó. Zagueiro e aqui um zagueiro improvisado de lateral. Você vai tirar o seu lateral esquerdo. O que você faz? Você tem um lateral esquerdo no banco, que era o Matheus Bidu. Não, o que ele fez? Puxou o Murilo pra lateral e colocou o Caetano de zagueiro. Por que você não coloca um lateral aqui, ó? Lateral, o Matheus Bidu, que você tem no banco. Não. Vou pôr o Caetano de zagueiro e puxo o Murilo pra lateral. Monstro. Aí você vai olhar o banco do Corinthians. Muita gente perguntou do Wesley, tava no banco, não quis colocar no jogo. Sobre o Barleta, opção técnica do Vanderlei Luxemburgo. Simples. E aí vamos para os pontos da partida. Quem teve a melhor oportunidade do jogo? Ou as melhores oportunidades? Bahia. O Bahia chutou 18 vezes, o Corinthians chutou 5. Só que o Corinthians chutou uma vez só no gol. No fim do jogo, o Fausto Vera tirou uma bola em cima da linha. Isso contra a equipe do Bahia e o Corinthians com o time titular. Então, eu falei muito, principalmente depois do jogo contra o América, sobre o desempenho da equipe do Corinthians. Meu Deus do céu, tinha gente aqui que faltava me xingar, falou um monte. Até quando classifica você reclama. Não estou reclamando da classificação, estou cobrando o desempenho. Não dá para empolgar com esse time do Luxemburgo, foi o que eu falei. Parabéns pela classificação, mas ainda está longe do ideal. Vem um jogo contra o Bahia, uma semana depois, em que os titulares só descansaram, só treinaram, nem viajaram para Lima, ficaram aqui em São Paulo. Toda a preparação só para esse jogo e tomaram um sufoco do Bahia. Essa é a grande verdade. Esse é o problema do Corinthians, tá? Foi um empate em 0-0 que foi vergonhoso de assistir. Quem quis fazer o gol foi o Bahia. O Corinthians não quis, não tentou, não lutou. Não estava organizado taticamente. Volto a repetir. Hoje no Campeonato Brasileiro, parece que é o Vasco e o Santos só que são piores do que o Corinthians na questão de organização dentro de campo. Porque o resto, qualquer adversário do Corinthians, você olha e fala, cara, esse time é bem organizado, né? Não, o Corinthians que é desorganizado, tá? E aí, vamos para a coletiva de imprensa do Luxemburgo, mais uma vez. Ele falou, ó, quando você não pode ganhar, você empata. Às vezes é o que o campeonato oferece. Dentro do que nós combinamos para o jogo, acho que funcionou. No primeiro tempo, de uma maneira mais fechada, acanhada, sabíamos que o time deles seria intenso.
No segundo tempo, deixamos o time mais leve e deixamos a chance de matar. Passamos sufoco, é normal, mas conseguimos chances de matar o jogo. Então é valorizar o resultado porque é Campeonato Brasileiro. De 6 pontos, ganhamos 4. 5 jogos sem perder, 2 jogos sem tomar gol fora de casa, a gente tem que valorizar. Eu acho que a grande chance aí que o Luxemburgo tá falando deve ser do contra-ataque. Tava 3 jogadores do Corinthians para 2 defensores do Bahia e o Adson matou a jogada. O Guilherme Biro correu errado também, mas o Adson enrolou e perdeu o passe. Mas não dá pra gente aceitar que a proposta do Corinthians contra o Bahia seja ter um contra-ataque, que foi a grande chance, e ele falar que passamos sufoco, mas conseguimos chances. Não conseguimos. Chances não. Uma chance sim. E isso é muito pouco. Muito pouco. Tá? É absurdamente pouco. Absurdamente pouco. Sobre a decisão de terça-feira, ele falou que não vai antecipar nada, tá? Para não favorecer a equipe do São Paulo. E a gente volta para a questão da classificação do Brasileirão. O Corinthians é o 16º. 14º, na verdade, com 16 pontos. O Bahia é o 16º com 14. Tá? O Corinthians tem um jogo a menos, que é o jogo contra o Grêmio. Ok. Só que eu volto a falar. Com o Silvinho, que a gente criticava, o elenco era pior. E eu tenho na minha consciência que criticava com razão. Entendo que o trabalho do Silvinho não era bom. O Silvinho deixou o Corinthians em 5º colocado. Vaga direta para Libertadores. Ano passado com o Vitor Pereira, que foi aquele auê. Ai, porque o rodízio, ele só faz rodízio. O time não ficou uma rodada fora do G4. Uma não ficou. Com o Luxemburgo, a gente tem que aceitar um empate contra o Bahia, em que o Bahia chuta 18 vezes, o Corinthians chuta 5. E a gente tem que agradecer, porque foi uma grande atuação. Certo? Para o nosso treinador, para quem comanda, foi uma ótima atuação. Era isso que eles estavam buscando. Pô, isso para mim, mais uma vez eu coloco aqui, é vergonhoso. Para quem assistiu o jogo, para quem parou no sábado à noite, ligou a TV e falou, vou acompanhar o Coringão. Pô, foi vergonhoso. Irritante. Qual que é a questão? Temos uma decisão terça-feira. Obviamente que o desempenho vai ser diferente, porque é um jogo em casa, é um jogo decisivo, é um clássico. Muda o roteiro da partida, tá? Muda o roteiro da partida. Mas não dá pra gente esquecer esse tipo de atitude do Luxemburgo. O Fábio Santos não pode ser titular do Sport Clube Corinthians Paulista em pleno 2023 com esse nível de atuação que ele tem. Não pode, cara. Mas ele é, tá? Ele é, e digo mais, é incontestável, tá? É titular do Corinthians pro nosso treinador incontestável, certo? Quero saber a opinião de vocês sobre a partida. Bom, família, o Matias Rojas, tá? Sofreu um carrinho, metade pro final ali do segundo tempo, certo? Um lance de linha de fundo, ele foi para jogada individual, adiantou, o lateral deu o carrinho, pegou a bola, mas depois deu uma prensada no pé do Matias Rojas no gramado, tá? Ele já meio que saiu mancando, ficou um pouco ali, pediu a substituição, certo? O Vanderlei Luxemburgo substituiu o atleta e o Corinthians informou. Matias Rojas sofreu um trauma e um entorse no pé esquerdo. Então ele realmente torceu e deu um trauma no pé. Ele foi medicado e será reavaliado hoje. Então, assim, ele deve fazer algum exame de imagem hoje para saber se joga ou não na terça-feira contra o São Paulo. E aí a gente fica essa expectativa. Vai ou não vai pro jogo? Vai ou não vai? Fora a questão de planejamento. De você saber que tem uma decisão na terça-feira, colocar o seu time titular no sábado. O Renato jogou quase 90 minutos. O Matias Rojas machucou. E você conseguiu um 0-0 com o Bahia. E volto a dizer, a questão não é o resultado em si. Podia ser um 0-0 se o Corinthians tivesse finalizado 10 vezes no gol
bateu na trave, o goleiro pegou, aí beleza. Pô, o time martelou e não fez o gol. Ok, não foi esse o cenário. O Corinthians foi amassado pelo Bahia, tá? Essa é a verdade. Quem quiser ver os melhores momentos, ver aí estatísticas da partida, vai entender o que eu tô falando. E quem assistiu, sabe, tá? Quem assistiu, sabe. Então, mais uma vez eu coloco, a gente vinha numa sequência extremamente positiva, de 4 vitórias seguidas, ainda está a 5 jogos sem perder, mas o desempenho, o planejamento, as escolhas não agradam, tá? De verdade, não agradam. Bom, rapaziada, agora vamos falar de mercado da bola, tá? Vou tentar ser o mais rápido possível. Sobre o Gabriel Pereira, ex-atleta do New York City, fechou com o Al Rayyan do Catar, certo? Uma proposta aí de 10 milhões de dólares. Corinthians tinha vendido o atleta aí em março do ano passado e tinha aquela cláusula de 20% do lucro. Vendeu por 5, os caras compraram por 10, então o lucro é de 5 milhões de dólares. Corinthians pega 20%, 1 milhão de dólar, vai dar em torno aí de 5 milhões de reais. Lembrem dessa informação. Então o Corinthians vai arrecadar 5 milhões de reais pela negociação do Gabriel Pereira com o Al Rayyan. Perfeito? Próximo. Malcom fechou com o Al Hilal, tá? Uma proposta de 60 milhões de euros. 60 milhões de euros. É muito dinheiro, cara. 320 milhões de reais. Tá? O Al Hilal fez a proposta para o Zenit aceitou, tá? O Malcom foi até cortado do jogo de ontem do Zenit, vai jogar aí no time do Jorge Jesus, e aí o Corinthians recebe uma porcentagem, 2,5%, por ser o clube formador. Vamos lá. Por essa porcentagem, o Corinthians vai receber um pouco mais de 8 milhões de reais, tá? Que é a porcentagem que a gente tem em cima dessa transferência do Malcom pro Al Hilal. Lembraram da primeira informação, né? 5 milhões do Gabriel Pereira, 8 milhões do Malcom. Somando os dois, não, 13 milhões de reais. Quanto que o Rosário Central pediu pelo Alan Rodrigues? 13 milhões de reais. 2 milhões e meio de euros, 13 milhões de reais. Ou seja, o Corinthians vai receber esse dinheiro. O Corinthians vai receber esse dinheiro. Agora vou além. O senhor Robert Renan, tá? Robert Renan recebeu uma proposta do Mônaco, certo? Recebeu uma proposta do Mônaco de 25 milhões de euros. 25 milhões de euros. Eu vou falar primeiro do que o Corinthians receberia. O Corinthians ainda tem 11% dos direitos econômicos do atleta. Vamos arredondar para 10. Vamos arredondar para 10. 10%. Se vão vender por 25 milhões de euros, o Corinthians receberia 2 milhões e meio de euros. Quanto que o Rosário Central pediu pelo Alan Rodrigues? 2 milhões e meio de euros. Ou seja, se o Robert Renan fechasse com o Mônaco, mais uma vez o Corinthians teria o dinheiro para contratar o Alan Rodrigues. Tá? Mais uma vez. Agora vamos olhar por outro lado. O preço que o Zenit pagou pelo Yuri foi de 25 milhões de euros. O Corinthians fez toda uma negociação por metade do Yuri. Ou seja, 12 milhões e meio de euros. E aí agora, um dos jogadores que o Corinthians mandou pro Zenit vale 25 milhões de euros. E o Duílio tem a pachorra de olhar pro torcedor e falar que a gente tem que agradecer ao Zenit. Pô, isso aí é palhaçada, cara. Vamos supor que fosse no 0x0 a troca. Teria que ser o Robert Renan pelo Yuri, por preço de mercado. 25 milhões, 25 milhões. O Mantuan ficava, Duqueiroz ficava, Ivan ficava, nada de preferência de venda do Pedrinho, nada disso. Olha o tanto de jogador, 4 envolvidos. O Corinthians mandou o Robert Renan, que vale o preço do Yuri, mandou o Duqueiroz, que teve propostas já de 8 milhões de euros, mandou o Mantuan, depois pegou mais uma merreca de dinheiro. Dinheiro do Ivan, a porcentagem do Ivan, o Corinthians pegou pouco dinheiro também, o resto ficou com o Zenit. E a preferência de compra do Pedrinho.
A gente sabe que a negociação já foi feita, não vai voltar atrás. O que a gente pede? Para que o Duílio não ache que a torcida é besta. Não chega aqui e fala, não, vamos agradecer ao Zenit, foi uma grande negociação. Fala, ó, a gente errou, tá? A gente entendeu que a negociação era positiva e o valor de mercado do atleta era superior. Erramos. Ponto. Sejam honestos. Chega na torcida e fala, erramos. Erramos na negociação. Todo mundo já sabe que o Corinthians errou, tá? Todo mundo já sabe. Mas o que irrita o torcedor? O nosso presidente chegar e fazer a gente de palhaço. Não, vou falar que foi uma negociação boa. Não, só fala que foi boa. Fala que foi boa e acabou. Não foi. Não foi. Tá aqui mais uma vez a prova. Como que dois jogadores têm o mesmo preço de mercado? Você troca no 0 a 0. Troca no 0 a 0. 100% de um pelo outro. Acabou. Ah, não, então vamos ver porcentagem. 50% de um? Tá bom, o Robert Renan pode ir, 50% de vocês, o resto é nosso. Não, o Corinthians ficou com 11%. Isso que mandou Duqueiroz, Mantuan, Ivan e preferência do Pedro. Pô, é piada. É uma piada essa diretoria, tá? É uma vergonha. Planejamento zero. Zero, zero, zero. Volta a falar. Daqui uma semana fecha a janela de transferências. Será que vão fechar com Alan Rodrigues ou vão falar primeiro que não deu tempo e depois que era um valor de mercado complicado? Sendo que acabei de mostrar para vocês 13 milhões o Corinthians já vai receber, que é do Malcom e do Gabriel Pereira. Essa do Robert Renan ainda está em negociação, tá? Entre o Mônaco e o Zenit. Entre o Mônaco e o Zenit. Dinheiro não vai ser o problema porque o Corinthians vai receber esse valor. Então se quisesse contratar, contrataria. Sabe o que falta? Um presidente. Isso falta e faz muito tempo, tá? Muito tempo. Se a gente tivesse um presidente sério, não teríamos o problema, por exemplo, com o treinador. Não teríamos o problema com o elenco, tá? O cara vai arrumando, vai buscando uma solução. Diferentemente do Alessandro e do Duílio no comando do Corinthians. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais. Um forte abraço e vai Corinthians!